Olá a todos, meu nome é Andreia. Essa voz que vocês vão ouvir é a tradução para o Sr. Keiji Amoako. O Dr. Keiji Amoako é um professor de engenharia biomédica na Universidade de New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele também é o diretor de engenharia biomédica e diretor do laboratório de biomateriais e aparelhos médicos da mesma universidade. E hoje ele veio aqui conversar um pouco com vocês sobre a vida com coronavírus. A primeira pergunta para o Dr. Keija, Dr. Amoako, seria: em tempos de coronavírus, o que fazer para preservar a saúde física? So, Dr. Amoako, in times of coronavirus, what should we do to preserve our health? Thank you for the question. And first of all, I'm happy to be on this show. And here are some of the things that people can do to preserve their health. Obviously, staying at home is not ideal. You can't go to the gym. So I would recommend that people do the following. There are many online workout sessions that people can watch from home and participate. Dr. Amoako mencionou muito obrigado por recebê-lo hoje. Ele está muito feliz de estar nesse show hoje. E infelizmente com o coronavírus é muito difícil, não é uma situação ideal, pois temos de ficar em casa, não podemos ir à academia para poder cuidar da nossa saúde. Então é importante que procuremos sessões online para que continuemos fazendo exercício em casa. Another thing that people can do is, obviously, at some point you have to go out to buy groceries and maybe go to the hospital for checkups and what have you. So when you go, make sure you wear your face mask. Make sure you keep the 6 feet distance, and make sure you wear gloves. And then when you return home, you discard your gloves and you wash your hands with soap and disinfectants before you even touch your face. So do not touch your face until you wash your hands properly. Outra coisa que podemos fazer nessa vida, temos que continuar indo ao supermercado, ir ao médico. Então, o importante é continuar usando máscara, manter a distância necessária do outro, usar luvas, mas quando chegar em casa, descartar as luvas, lavar as mãos e não tocar no rosto até você lavar as mãos e desinfetar tudo. Segunda pergunta. Na área biomédica, o que o doutor nos traz de novidade e esperança? So in the biomedical arena, what are you bringing to us of news and hope? Oh, that's a very good question. As you said in the beginning, I am a biomedical engineer by training. I have a doctoral degree in there, and I ran a biomedical engineering research lab. We work on medical devices. So one of the things that we are doing is to address the potential shortage of ventilators. And we have developed a ventilator assist device that will be able to, one ventilator can support 2 to 4 patients if the right personnel and the people in the hospital are trained well to handle that. Essa é uma ótima pergunta, o Dr. Amoako disse. Como ele é um engenheiro de profissão e possui um doutorado na área, o laboratório dele é específico para aparelhos médicos e eles estão, no momento,
trabalhando para melhorar os ventiladores. O aparelho ventilador, ele está trabalhando em um conector que faça com que o ventilador suporte 2 a 4 pacientes. So this is what the device we've developed looks like. So basically, you know, it's a T connector. It's just a connector where this side of the connector would go into the ventilator, and then the oxygen will flow in here, and then it will get split. Some of the oxygen will go here, and the other one will go in this direction. So this is a respiratory tubing. So in this configuration, you can support 2 patients instead of 1. And in this configuration that I have here, this side can go into the vent, and now you can have 1, 2, 3, 4. So you can have 4 patients being supported by 1 vent on this configuration. Bom, o Dr. Amoako, ele mostrou primeiramente, o primeiro aparelho que ele mostrou, ele chama de conector T. Nesse aparelho pode suportar até 2 pacientes. O oxigênio, ele vai fluir por um dos canos e vai dividir entre os 2 tubos, podendo suportar 2 pacientes. O segundo aparelho que o Dr. Amoako mostrou é um aparelho que pode suportar até 4 pacientes. Da mesma maneira, o oxigênio flui por um dos tubos e é dividido em 4. One thing that I would add to this was made by a 3D printer. So I had my student design the part, and then we printed it on a 3D printer. And it's a very solid piece. It shouldn't allow gas to leak outside. But before, any hospital should use this, obviously there has to be the safety, right? The safety and efficacy of the device needs to be evaluated. Esse aparelho que o Dr. Amoako mostrou, ele foi feito por uma impressora 3D, os 2 aparelhos, e ele fez em colaboração com uma estudante da Universidade de New Haven, que fez o design do aparelho, mandou para ele, e mesmo de casa ele pôde imprimir todos os conectores. Ele é um conector sólido, o oxigênio não está saindo por fora do conector, mas obviamente agora eles estão no estágio de avaliar a segurança do aparelho. So the main advantage of this is that I can give you an example that there are many countries with very few ventilators. And these ventilators are expensive. And then when you have crisis like the COVID-19, it's all the countries are looking to buy ventilators. So it is very difficult for smaller developing countries to buy these vents at very high prices. So, for example, a country with maybe 25 million people with only 67 ventilators could really benefit from being able to split the ventilator for 2 to 4 people. A vantagem principal desse conector é porque o ventilador ele é muito caro. Em épocas de pandemias, de crises como o Covid-19, todos os países estão procurando por ventiladores. Porém, países menos desenvolvidos, por exemplo, um país com uma renda
de a menos de 25 milhões, que possui muito poucos ventiladores, cerca de 60 ventiladores, eles podem se beneficiar do conector, porque o oxigênio vai ser dividido para os pacientes. Então, próxima pergunta, doutora Moaco. Qual é a sua situação nos Estados Unidos? E você possui família no continente africano. Qual a situação deles? So, Dr. Moaco, what's your situation in United States and you have family in Africa? What's their situation? Yeah, so in the U.S., we are in a very precarious situation. The number of cases, the number of people with infected, the number of people with COVID-19, it's been going up. I think right now we are over 500,000 confirmed cases, and the number of deaths is also going up. We are over 20,000 deaths. So the case fatality is quite high. We are currently under stay-at-home measures, and if you go out, you wear a mask. You go into the grocery store, all the restaurants are closed. If you order food, it's delivery or pickup. And obviously, I'm always worried. I'm always worried about family in Brazil and family in Ghana. These countries are also seeing their cases of COVID-19 go up, and so what I do, my wife and I, we call our families and check in with them and advise them on what things to do in order to stay safe and healthy. But it's quite challenging having family all over the world and not being with them in this pandemic. But I hope that as the days go by, the number of the pandemic would go down and we go back to normal life. Nos Estados Unidos, a situação é muito precária. O número de casos aumentou, são acima de 500 mil casos nos Estados Unidos, e o número de mortes também aumentou, acima de 20 mil mortes. Então, a fatalidade é muito alta. Nos Estados Unidos, estamos todos em casa, temos de usar máscara quando saímos de casa. Se formos ao supermercado, por exemplo, todos os restaurantes estão fechados, então a situação é precária. Doutora Moaco também está preocupado com a família que possui no Brasil e em Gana. Então, o que podemos fazer no momento realmente é só ligar para as famílias e aconselhá-los a tomar conta da sua saúde. É um grande desafio não ter as famílias por perto e ter a família ao redor do mundo e não poder estar com eles neste momento. Próxima pergunta. O que podemos aprender e tirar como lição após coronavírus? So, Dr. Amoako, what can we do to learn and take as a lesson post-COVID? Well, that's a very good question. COVID-19 pandemic isn't an experience that we are having for the first time in terms of a pandemic, right? In 1918, we had the influenza pandemic that killed a lot of people. And just recently in 2003, there was a SARS, severe acute respiratory syndrome disease that also became a pandemic. And I think there are a lot of things that have been done, but obviously it's not, there's more to do because we are
we are struggling right now with the COVID-19 situation. So going forward, I think what we need to do is to have a plan in place, a plan that can totally handle a surge in the number of patients that that gets affected with a pandemic. So things like having enough ventilators, having enough personal protection equipment, PPEs, having a good supply chain so that we can quickly manufacture all the things we need to support our healthcare providers, especially people in the front line who take care of our patients, the nurses, the physicians, and everybody in the healthcare industry. A experiência que temos com o Covid-19 é a primeira vez que estamos passando por essa experiência de pandemia. Em 1918 tivemos a gripe espanhola, em 2003 a SARS, mas muitas coisas não foram feitas depois dessas pandemias. Há muito ainda o que fazer, é preocupante. Temos de ter para o futuro um plano para gerenciar o aumento de pacientes nos casos de pandemia, que são afetados por uma pandemia. E realmente planejar como ter aparelhos suficientes, ventiladores suficientes, equipamento de proteção para os enfermeiros e doutores e melhorar a cadeia de suprimentos para esses tipos de aparelhos. Dr. Amoako, any final thoughts? Well, my thought is that very soon I hope the pandemic would quickly go down, so that we can return back to normal life, where we can be outdoors, socializing, and being with family, and also that we take the lessons that we've learned from this pandemic to make sure that the next pandemic that we get or that comes about, we're able to handle that quickly and reduce the number of infections, reduce the number of deaths. And thank you for having the opportunity to speak to Ecos de Meus. And ciao to everybody in Brazil. Como uma última palavra, o Dr. Ke já mencionou, ele espera que a pandemia diminua no futuro, que possamos socializar de novo, que possamos estar com a nossa família, mas que também tenhamos algumas lições aprendidas dessa pandemia, para ter certeza que na próxima pandemia podemos gerenciar a situação um pouco mais rapidamente e diminuir o número de mortes. Ele disse muito obrigada aos Ecos do Meio por essa oportunidade e um tchau para todo mundo no Brasil. Obrigada.